palavra para Jo. Jo, fica à vontade. Bom, bom dia, pessoal. Agradeço muito ao convite da Catiúcia. A gente se conheceu em um seminário feito com o professor Giovanni Friso, sobre educação física e LGBTfobia. Foi bem interessante quando isso aconteceu. Eu estava indo para o segundo semestre da faculdade. Então, vou contar um pouco sobre mim, né, sobre a minha história, como é que se chega até aqui e esse escrever de preconceito, né? Eu não sou de Pelotas, eu sou de Pero Machado, que é uma cidade interior aqui da região. Me crio dentro de uma cidade muito pequena, onde a sociedade é muito fechada quanto a essa construção, né? Então a gente me descobri já com essa ideia de ser LGBT com aproximadamente 8, 9 anos de idade, mas morando dentro de uma cidade muito pequena, com famílias, meus familiares eram todos, os que não eram evangélicos eram católicos, né? A gente acaba se fechando dentro de um pequeno mundo. E eu me enclausurei dentro do meu, escondi a minha sexualidade com meus 8, 9 anos de idade. E passou-se o tempo, 16 anos mais ou menos, com 16 eu entrei para a igreja evangélica, foi onde eu conheci, vinha a me batizar na igreja evangélica. E me escondi mais ainda, porque a igreja evangélica colocou mais um aporte, mais um peso sobre toda essa sexualidade que eu tinha, que o homossexual ia para o inferno, que eu não era merecedor do céu e coisa e tal. Então eu enclausuro tudo isso e me fecho mais ainda. Com 20 anos eu casei com a mãe do meu filho, que é o meu mais velho. Ficamos casados por 7 anos. O casamento acabou, não foi por causa da sexualidade, foi por causa de conturbação de casamento, a gente não deu certo. Eu tentei casar a segunda vez, com uma segunda esposa, quando veio a minha menina, que é a minha filha mais nova, que agora é comprovadamente minha filha, feito DNA, né? Então, e isso já com quase 30 anos. Então, todo esse período, dos meus 8 até os meus 29 anos, ou seja, aproximadamente 20 anos, foi 20 anos bem difíceis, 20 anos que eu me escondi muito. Então, eu tinha desejo por meninos e eu tinha que me esconder. E esconder, não por esconder que eu não podia, mas aquela coisa de pressão de sociedade, pressão de toda aquela construção que tu tem na tua volta, que a gente é baseado nisso, a gente tem uma construção familiar, depois tu vai para o teu social, escola. Então, assim, o preconceito lá na escola eu nunca passei, nunca tive aquele preconceito escolar, eu consegui me formar, eu consegui acabar o ensino médio, né? E me descobri gay já com 29 anos, que foi quando eu contei pra minha mãe. Aí eu chamei minha mãe e disse, mãe, eu gosto de homem. E nesse mesmo período, 2 anos depois, eu me descubro trans, tá? Com 31 anos eu me descubro trans. Foi uma coisa bem difícil, porque, tipo assim, é uma desconstrução de tanto minha, porque eu tinha que me desconstruir como homem na sociedade, e me construir novamente como mulher. É um processo muito dolorido, porque assim, a sociedade não te compreende nesse mundo, porque a gente enfrenta a sociedade que é todos os dias, então a gente, hoje, essa construção, tipo, de eu ter um espaço de fala, de eu ter, é muito importante, e eu vejo isso como uma certa importância por ter aberto espaço para isso, mas é muito dolorido quando a gente se descobre trans, tanto trans homem como trans mulher, e tu tem que mudar, né, toda a concepção de sociedade, porque tu tem que transformar essa sociedade, que ela não precisa te engolir, mas ela tem que te respeitar. Então, uma desconstrução contínua, a gente está sempre fazendo isso, é uma coisa que todos os dias, infelizmente, hoje em pleno século XXI, né, a gente ainda continua fazendo todos os dias. Eu tenho que mostrar para as pessoas que eu sou mulher trans, que eu sou mulher, porque se eu não andar com uma roupa mais feminina, eu já não sou mulher trans, porque as pessoas já não levam para esse lado.
E acho que a gente não precisaria disso se essa compreensão fosse vista por todo mundo de uma maneira geral. Por aí que o pessoal começa a te medir, a gente começa a te colocar dentro de espaço, a gente chama, eu gosto de chamar muito de caixinhas, tá? Te coloca dentro de espaço, tu é mulher lésbica, Te encaixa naquele padrão. Tu é mulher trans, então tu é aqui, tu é gay, então tu é aqui. Então a sociedade faz isso com a gente. Te encaixa muito dentro de padrões que eu acho que não existe, tá? São padrões que existem para ser quebrados. A minha história dentro da faculdade foi quando eu comecei a transicionar, tá? Em 2018, quando eu entrei, eu fazia pouco tempo que eu estava em fase de transição, apesar de já de me aceitar com 31, mas quando eu entrei na faculdade em 2018, foi que eu estava em fase de transição de roupa, de mudança de comportamento, que a gente muda totalmente um comportamento. Foi em final de 2017, início de 2018 isso aconteceu. Aí eu fiz o Enem e falei pra minha namorada, que é a Gersi, que a gente é uma travesti também. E ela disse, eu quero fazer faculdade. Que faculdade eu vou fazer? Aí eu queria fazer ou educação física ou pedagogia. Pedagogia não ia ser muito minha praia, mas eu ia tentar fazer. E aí ele disse, faz educação física, que é uma coisa que tu gosta, eu sempre gostei da área, sempre fui envolvido dentro do esporte, muito dentro da academia, sempre gostei disso. Sempre gostei disso, que é da área da academia. Então, sempre fui ligado muito com essa questão do esporte, do fisiculturismo, sempre gostei do fisiculturismo. É uma área que também quero desbravar, abrir para o mundo trans. Sim. Né? E aí eu escolho fazer educação física. E passo nas cotas de escola pública, racial, consigo passar nas cotas, consigo entrar na faculdade na primeira chamada, consigo fazer. Quando eu entro na faculdade, eu tenho aquela concepção assim, vou como trans ou vou como sou eu? Então, eu vou como menina ou vou como menino? Então foi 2 semanas indo para a faculdade nessa decisão, assim, se eu ia continuar como menina ou se eu voltar a ser o Jô e continuar como um homem que eu fui criado. Acaba que eu vou conhecendo, a gente conhece algumas pessoas dentro da faculdade, tem umas gurias e a faculdade me abriu espaço para isso. Então, uma vez me perguntaram se eu sofri algum preconceito dentro da ESEF, dentro de departamentos da faculdade, eu vou dizer assim, nunca sofri. Tá? Presencialmente, aquela coisa visual, eu nunca sofri. Então eu tive aquele preconceito, talvez, como eu sempre disse, aquele preconceito velado, que é aquele preconceito escondido, que é de um grupo de amigos, que às vezes estão numa cantina e a gente passou, ali vai a bicha, ali vai não sei o quê, mas fisicamente, visivelmente, verbalmente eu nunca passei. Foi muito bem acolhido por professores que é na ESEF, pela diretoria de curso, né? Então, funcionários também sempre me receberam bem. Os veteranos, que para mim era uma coisa que eu chego para quebrar um tabu dentro da faculdade e podia ser um impasse, os veteranos foram muito abertos a isso. Né? Eu tenho o meu tutor, como eu digo assim, que eu adoro ele, que é o Lucas, tá? Que ele é tipo assim, ele foi o veterano que me abraçou no primeiro dia quando a gente faz aquele... O Lucas que é do grupo, né? É o Lucas... O Lucas que era do grupo. Ele é carioca. Tá, sim, é o Lucas. Né? É Lucas? É Lucas, é Lucas. Né? Ele foi o que me acolheu, assim, então, tipo, eu adoro muito ele até hoje, né? E eu tenho uma adoração bem grande. E aí, a gente vai passando na faculdade e as coisas vão acontecendo. Nesse meio tempo, hoje eu faço parte do Conselho LGBT de Pelotas. Eu sou diretor executivo do Conselho. Então, faz 1 ano e meio já que eu estou de frente ao Conselho, né, lutando por políticas públicas, por inserção. Hoje a gente também tem uma ONG, tá, eu e a Gessi, que é o coletivo Tejana Martinelli, que é uma ONG que ajuda LGBT em vulnerabilidade social. Então, já tem mais um espaço para isso. E tudo acontece depois que eu entro para a faculdade. Parece que a faculdade foi uma porta que abriu, né, e abriu outras portas, outras oportunidades. E cada momento que eu tenho
de fazer alguma coisa, de entrevistas mesmo, acho que eu já dei algumas bastante já nesses 2, 3 anos de história. Depois que eu comecei, que eu dei a primeira na faculdade, que foi aquele seminário. Parece que aquele seminário abriu o leque. E dali vem muitas discussões sobre a questão. E para encerrar, acho, Catiúcia, eu vou falar das cotas de trânsito, tá? Que foi uma das últimas oportunidades que se oportuniza dentro da Federal. Já falando assim, a ESEF, a faculdade foi muito acessível ao nome social, porque quando eu troquei o meu nome civil, porque eu me registrei como nome civil no registro, e uns meses depois eu pedi para trocar o nome social foi aceito, carteira veio no nome social, Cobota no nome social, o meu CNPq no Lattes tem nome social, então assim, ó, eu acho que algumas coisas evoluiu bem legal, né? E a questão das cotas, que eu queria ser a primeira a fazer mestrado e doutorado, não sei se você, né? Já abriu o edital agora, já abriu, né? Mas quem sabe? As cotas já abriram, a gente tem mais um tempo, porque agora a pandemia trancou tudo, então eu me formaria tipo ano que vem, eu vou me formar no outro ano ainda, então que atrasou, mas se der sorte, esse dia eu falei para o professor Chico, eu queria ser a primeira, mas se vir outra antes, a gente não tem problema nenhum. Mas é uma oportunidade que abriu, acho bem interessante e acho muito pertinente, isso partilha da Federal, de ser a primeira faculdade do Brasil a abrir cotas para pessoas trans em todos os cursos, porque tem algumas faculdades, tem faculdade que já tem, mas não é em todos os cursos de graduação, em alguns cursos, em alguns programas que abriram, não foi para toda a faculdade. E a gente, junto com o GI, a gente está lutando para abrir para a graduação também, né, que é uma ideia que a gente tem de levar para a graduação. O problema, aí uma coisa que eu digo que eu vou trazer como problema, apesar de abrir cotas para pessoa trans no pós-graduação, mestrado e doutorado, abrir cotas de repente daqui a algum tempo na graduação, é a permanência da gente dentro do espaço acadêmico. Isso é uma coisa que acho que tem que ser muito bem pensada. Eu não tenho problema porque, tipo, eu quero me formar, eu quero ser professor, eu quero acabar com a faculdade, ainda quero fazer bacharelado, ainda depois quero fazer mestrado, quero seguir a carreira acadêmica, porque é uma coisa que eu quero, né? Só que tem pessoas que não têm a mesma tristeza que eu tenho, não têm o mesmo planejamento de carreira, de seguir uma carreira. Ele só quer fazer uma faculdade porque quer uma graduação, porque pensa em trabalhar em ter um serviço melhor. Tem que pensar em muitas outras coisas, apesar de toda essa questão de cota, de abrir todo esse espaço, ainda tem que pensar trabalho, porque é uma coisa que eu tenho medo, tá? Eu não sei se depois de formada, com diploma na mão da ESEV, da faculdade da UFPEL, vou pegar diploma de licenciatura e depois de bacharelado, eu não sei se as academias vão me aceitar para trabalhar, eu não sei se a escola vai me aceitar para trabalhar, desde eu largar um currículo para ti na tua academia, tu diz, eu vou te chamar porque tu tem um currículo impecável. Ou tu vai olhar para mim e dizer assim, pois é, tu tem um currículo impecável, mas tu é trans. Se for bem, eles não vão dizer isso, tá? Porque isso seria uma forma de racismo, hoje é crime, eles não vão dizer que eu sou, mas vão dizer, eles vão dizer, pois é, a gente não vai te chamar, a gente não te chamou porque teve muita gente. E aí a gente trans, com formação, com parte de um currículo, e aí tu tem assim, a pandemia mesmo, eu fiz 3 cursos na pandemia, tá? Esse dia eu falei, eu tô tentando buscar uma academia para mim poder fazer alguma coisa, né, que eu acho bem importante, para mim usar o que eu aprendi nos cursos dentro de uma academia, porque o que eu aprendi eu estou usando em casa para mim, mas para mim não passar por Deus não tem graça, né? Então eu acho que tem que pensar a permanência no estudo, mas também depois de formado tem que ter um leque, tem que ter um pensamento mais criterioso para quando a gente for trabalhar. Como vai ser depois? Porque eu sou mulher trans, mas tem muitos homens trans que também não trabalham. Tem homens trans que estão dentro da faculdade e tem esse medo. Eu não sei depois de formado como é que vai ser. Eu vou me formar em alguma coisa, mas será que eu vou conseguir trabalhar? Então acho que a gente tem uma certa apreensão quanto a isso. Então, a vivência que eu tenho é toda essa, acho que eu reduzi isso bem legal, né? E para encerrar, acho que é bem essa parte bem
da parte da faculdade das quadras, que seria bem interessante falar. Quer dar algum recado? Bom, pessoal, o recado eu vou dizer assim, ó, para os LGBT, principalmente, tá? Porque a gente é uma comunidade que acho que usar a oportunidade. Hoje a gente tem uma maneira, a gente consegue acabar o fundamental no Enseja, tu consegue acabar o ensino médio no Enem, e no Enem tu consegue entrar numa faculdade, e talvez não que seja o curso que eu queria fazer medicina, mas eu não tive nota no Enem para fazer medicina, mas entra para a faculdade, entra para a vida acadêmica, entra para esse meio, que é uma coisa que eu acho que muda muita gente. Eu mudei muito depois que eu entrei para a faculdade. Não em questão, o conhecimento é muito importante o conhecimento que a gente tem a nível de conhecer nomes e nomenclaturas, é muito legal isso, mas tem muito outro conhecimento. Tu conhece outra parte de uma população que fora do contexto acadêmico a gente não tem. Quando a gente não entra para academia, a gente tem, quem faz faculdade é filho de papai, quem faz faculdade, e a maioria de quem faz faculdade são pessoas pobres, são pessoas que trabalham o dia inteiro, né, que tem uma busca diária de correr atrás do seu ganha-pão, mas de noite está lá na faculdade. Eu me fragilizo muito por não ter bacharel na noite, que era uma coisa que eu queria. Eu não teria feito licenciatura, teria feito com a bacharel, mas bacharel existe só noturno. E na época, aquela coisa, aí tu te limita alguns cursos dentro da UFPEL, que é uma coisa que poderia ser pensado dentro da pró-reitoria, né, de botar uns cursos também que são bacharéis durante o dia, botar bacharéis durante a noite. Né? Eu não sei como que se faria isso, não sei se contrataria mais professores, eu não sei como é que ficaria essa organização, mas é uma coisa que seria, porque se tivesse noturno, quando eu me inscrevi, eu teria feito noturno bacharel e não licenciatura. Porque eu não me vejo professora dentro de uma escola. Hoje eu estou no PIBID, daqui a pouco eu tenho reunião do PIBID, eu estou no PIBID, para mim ver se é o que eu quero ser professora dentro de uma escola. Que eu não me vejo dentro de uma escola. Eu gosto muito de criança, mas dentro de uma escola, eu não sei se eu me via como professora para ficar 10, 20, 30, 40 anos dentro de uma escola trabalhando. Dentro de uma academia, por mais difícil que seja, a academia para mim é mais fácil, porque eu consigo motivar as pessoas a ter um resultado e levantar a autoestima das pessoas, que acho que é isso que a gente tem que passar para as pessoas hoje. Então, apesar de toda essa construção a gente tem, acho que o conhecimento é tudo. E o conhecimento não só acadêmico, conhecimento de muitas coisas. A abertura que a academia te dá, e é uma coisa que eu deixo para LGBT, assim, a todos que escutam, ou todos que vão ler o teu artigo, que se são da academia ou não, se enxerguem nisso. Que a gente possa adentrar dentro do espaço, ter conhecimento, porque a gente só vai mudar a sociedade com o conhecimento. A gente só vai mudar essa sociedade que agora deu regrediu, né? Então a gente estava bem avançado e agora regrediu com o conhecimento. Então a gente só vai conseguir redarguir alguém quando a gente tiver um conhecimento sobre um fato e poder, de verdade, fazer uma conta-prova. Não, mas tá aqui, então tá errado. Né? Eu sei o que eu estou te falando, porque não adianta a gente basear em uma coisa que tu não tem base alguma para dizer para a pessoa e tu dizer que tá errado. Então tem que ter uma base. Então acho que a academia te dá isso. Talvez tu não vai estudar aquilo, né? LGBT eu tenho que estudar a diversidade? Não precisa estudar, mas ter conhecimento de tudo para que tu possa mudar e possa mudar a sociedade. Bom, gente, a gente está acabando aqui. Eu queria agradecer muito mais uma vez a Jo. Ela é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa encantadora, que só de estar perto dela, a energia dela, tudo nos passa. Uma coisa assim, de outro mundo. Acho que por eu ser LGBT mais ainda, mas eu espero que todo mundo que vá ver, que vá ouvir tudo que ela falou aqui, absorva um pouquinho só do que ela falou. Porque o mundo acadêmico, ele está aberto a todos, a todas e a todos. Então, quem quiser tem que entrar no mundo acadêmico, tem que estudar e tem que defender a sua bandeira. Jo, muito obrigado, tá? Tchau, tchau, gente.